Capítulo 1. Definição de objetivo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje à noite, iniciaremos nossa série de programas de rádio em Paris, Missouri, nos quais explicarei os princípios do sucesso que aprendi e desenvolvi ao longo de mais de 40 anos. Estou muito satisfeito por estar em sua cidade e espero que se beneficie do que tenho a dizer. O primeiro princípio de que falarei é definição de objetivo. Definição de objetivo não parece um assunto muito imponente ou muito dramático, mas, senhoras e senhores, é o começo de toda conquista digna de ser mencionada. Onde quer que você encontre alguém bem-sucedido, encontrará uma pessoa que adotou o princípio de definição de objetivo ligado às coisas que faz, e ela segue este princípio o tempo todo. Por isso, dei a esse tema a primeira posição nessas transmissões e também o discutirei em nossa segunda transmissão. Vou dar um exemplo da importância de ser absolutamente definido em relação ao seu objetivo principal. Alguns anos atrás, logo após o final da Primeira Guerra Mundial, abri meu cofre e tirei dele meu objetivo principal definido, escrito, e no parágrafo em que declarava minha renda projetada para aquele ano de 1919, $10.000 por ano, peguei o lápis e adicionei um zero a esse número, transformando em $100.000, e devolvi a declaração escrita ao cofre. Eu acreditava que precisava subir o padrão das minhas pretensões. E não creio que tenha passado mais de 3 semanas antes de um homem do Texas entrar no meu escritório e me fazer uma oferta de $100.000 ao ano, se eu fosse ao Texas e passasse 3 semanas por mês escrevendo literatura de vendas para ele. Aceitei o contrato que ele redigiu. Assinei, eu fui até lá e acabei arrecadando cerca de $10 milhões para ele. Ele havia redigido um contrato que era, eu diria, muito cheio de armadilhas. Especificava que, ao menos que eu ficasse um ano inteiro, não receberia nenhum salário. Em pouco tempo, comecei a perceber que ele fazia mau uso desses fundos e, em vez de ficar o ano inteiro, eu o entreguei ao FBI. Voltei para Chicago e perdi todo o meu salário até aquele momento. Então, abri o cofre novamente e peguei o objetivo principal definido que eu havia anotado e o li com atenção. Ele foi redigido da seguinte maneira: vou trabalhar para ganhar durante o ano de 1919 a soma de $100.000. Quando li com atenção, percebi imediatamente o que estava errado nessa afirmação. E me pergunto se você poderia dizer qual é o erro antes de eu contar. Não há nenhuma dúvida de que trabalhei para ganhar os $100.000, porque dificilmente alguém não ficaria feliz em pagar $100.000 por serviços que aumentaram seu capital em $10 milhões. Eu trabalhei, tudo bem, mas não ganhei. Quero dizer agora porque não ganhei. Não ganhei porque não incluía 2 palavras importantes na minha afirmação. Revise a declaração como eu redigi e veja se consegue fornecer essas 2 palavras importantes. Repito a afirmação: vou trabalhar para ganhar durante o ano de 1919 a soma de $100.000. Isso é definido ou não? Você acha que é? Parece definido de certa forma, não é? Não, faltava 2 palavras. Eu deveria ter dito: vou trabalhar para ganhar e receber durante o ano de 1919 a soma de $100.000. Agora, você acha que se eu tivesse escrito dessa maneira, teria feito alguma diferença no comportamento desse homem desonesto que, talvez desde o início, pretendia me enganar? Você acha que teria feito alguma diferença quanto ao dinheiro que eu teria recebido? Eu digo que isso faria diferença e quero explicar o porquê. Se eu tivesse enfatizado o receber esse dinheiro depois de trabalhar por ele, teria levado o contrato que ele elaborou para o meu advogado e nós o teríamos examinado com muito cuidado. E meu advogado teria inserido um parágrafo que garantiria o recebimento mensal desse dinheiro à medida que o ganhasse.
Essa teria sido a diferença. A maioria das pessoas que assumem contratos e diversos acordos em relacionamentos com outras pessoas o faz com tanta indefinição que raramente acontece o que um advogado chamaria de encontros de mentes. Uma pessoa entenderá uma coisa e outra pessoa entenderá algo completamente diferente. Precisamos de contratos porque, infelizmente, algumas pessoas são trapaceiras e não merecem confiança, ou preferem o caminho mais fácil ao honrado. Seguir o caminho de menor resistência entorta todos os rios e alguns homens, e foi isso que aconteceu com esse homem do Texas. Quero dar outro exemplo da importância da definição de objetivo. Há 14 anos, Bill Robson, de Paris, comprou uma cópia do meu livro Pense e Enriqueça. Ele leu e ficou impressionado. E, enquanto lia, disse a si mesmo: um dia desse vou conhecer este homem chamado Hill. Vou fazer com que ele venha a Paris e ele vai dar uma palestra para o nosso povo. Agora, um dia desses, senhoras e senhores, não é definido. 14 anos se passaram e ele estava deitado na cama, lendo um dos jornais de St. Louis, no qual viu anúncios sobre um curso que eu daria em St. Louis, e dessa vez ele fez uma declaração. Pulou da cama e disse: vou a St. Louis ver este homem e vou trazer aqui imediatamente. E essa foi uma abordagem bem definida, com objetividade. Ele foi até lá e aqui estou eu. Ele poderia ter feito isso há 14 anos atrás se tivesse dito ao ler aquele livro: gosto desta mensagem, gosto desse autor, vou trazê-lo aqui em um mês. Se ele tivesse determinado um tempo definido para suas intenções, podem ter certeza de que eu teria vindo há muito tempo. Definição de objetivo. Percebi que homens bem-sucedidos como Andrew Carnegie, Henry Kaiser, Henry Ford e Thomas Edison se movem com definição de objetivo. Geralmente, qualquer grande líder, quando diz a um dos seus subordinados para fazer alguma coisa, diz a ele não só o que fazer, mas também quando fazer, onde fazer e por que fazer. E importante ele dizer como fazer. E então, mais importante que tudo isso, ele cuidar para que o homem faça o que ele disse. Não aceita um não como resposta. É isso que constitui um grande líder. Um homem que sabe exatamente o que quer e consegue transmitir essas informações às pessoas que estão subordinadas a ele, em termos que elas possam entender e que as impressionarão. Durante a guerra, o Sr. Kaiser esteve envolvido em uma grande variedade de trabalhos relacionados a ela, fabricando itens militares de que o governo precisava muito. Para garantir que as matérias-primas necessárias estivessem em sua fábrica, quando fosse preciso, quando, por exemplo, encomendava um carregamento de certo tipo de aço, ele não só enviava um pedido à United States Corporation para entregar uma carga de certo tipo de aço. Ele também determinava que queria o aço em sua fábrica em uma data específica e, em seguida, mandava um grupo de expedidores à usina para acompanhar a carga, com instruções para, caso algum ferroviário ousasse parar ou desviar o vagão por qualquer motivo, eles o impedissem e mantivessem o trem de carga em movimento ou nem voltassem, porque não teria mais emprego. Isso também era bem definido. Por isso, o Sr. Kaiser estabeleceu um recorde mundialmente famoso no ramo de construção de navios. Ele nunca havia construído navio antes, mas entendia o princípio da definição. Aliás, se você conhece alguma coisa sobre o Sr. Kaiser, sabe que hoje essa é uma das suas qualificações de destaque. Essa é uma das razões para ele ter sido um homem de sucesso. Ele sabia o que queria fazer, elaborou um plano para fazer o que queria e foi muito bem definido sobre todos os seus planos. Esse o que, quando, onde, por que e como fazer é o que chamo de forma WWWH. Não seria uma má ideia cada um de vocês na plateia
ter um belo broche na lapela ou no vestido com uma WWWH. A maioria das pessoas que virem esse broche não saberia o que significa, mas você saberá. Ele manterá em sua mente que, quando você mandar uma pessoa fazer alguma coisa, deve ser bem definido na ordem. Você deve dizer a ela o que, quando, onde, por quê e como fazer. E em seguida, deverá acompanhar a pessoa e garantir que ela cumpra a ordem. Vou falar agora sobre a diferença entre um homem bem-sucedido e outro que não tem sucesso. Você observa uma pessoa mal-sucedida e, geralmente, quando ela dá instruções ou expressa seus desejos, é de uma maneira muito descuidada, solta e indefinida, e os resultados que ela alcança têm essas mesmas características. Quando fui contratado por Andrew Carnegie, cerca de 44 anos atrás, para ser o autor da primeira filosofia prática de conquistas individuais do mundo, fiquei na casa do Sr. Carnegie por 3 dias e noites. Ele me analisava com cuidado, e eu não sabia que era analisado. Não sabia o objetivo daquilo. Descobri anos depois que o que ele queria descobrir sobre mim, mais do que tudo, era se eu tinha essa qualidade de ser definido sobre as coisas que me comprometia a fazer. No final do 3º dia, ele me chamou em sua biblioteca e disse: "Estamos conversando aqui há 3 dias sobre uma filosofia que eu acho que o mundo precisa. Uma filosofia que acho que dará ao homem comum o conhecimento adquirido por homens de sucesso como eu, que obtiveram esse conhecimento durante uma vida inteira de experiência pelo método de tentativa e erro. Quero uma filosofia em termos simples que dê ao homem comum a vantagem de tudo que foi aprendido por homens de sucesso. E quero fazer uma pergunta sobre isso." Então ele me fez essa pergunta. Ele disse: "Se eu contratar você para se tornar o autor dessa filosofia, indicar os homens de destaque neste país para colaborar com você, homens que são autoridades sobre o assunto sucesso, vai estar disposto a dedicar 20 anos de sua vida pesquisando, trabalhando paralelamente por seu sustento enquanto se dedica a isso, sem nenhum subsídio meu? Sim ou não?" Acho que me agitei por alguns segundos. Para mim, pareceu 1 hora. Por fim, o Sr. Carnegie disse: "Bem", e começou a me fazer uma outra pergunta. Eu o interrompi. "Sim, Sr. Carnegie, não só aceito a incumbência, senhor, como também afirmo que pode contar comigo para sua conclusão." Ele disse: "Era isso que eu queria ouvir de você." E também disse: "Eu queria ver a sua expressão e ouvir seu tom de voz quando respondesse." Ele tomou a decisão ali, naquele momento, de me dar uma incumbência que havia sido negada a outros homens, alguns deles professores universitários. Ele disse que, quando fez a mesma pergunta a esses homens, o tempo de reação até a resposta variou de 3 horas a 3 anos, e alguns nunca responderam. Ele queria alguém capaz de ser definido, que pudesse decidir, tendo em mãos todos os fatos, se faria ou não alguma coisa. Quando lancei a Golden Magazine, no dia do armistício de 1918, não tinha capital para isso. Tinha estado a serviço do presidente dos Estados Unidos durante toda a guerra. A escola da qual eu era presidente e proprietário havia se desintegrado totalmente em consequência da guerra. Mas eu queria publicar uma Golden Magazine. Tinha pensado nisso durante muitos anos. Acreditava que havia chegado a hora de o público receber uma revista desse tipo. Tudo de que precisava era de um pequeno detalhe: $100.000 para começar. Só isso. Se eu tivesse ido a um banco pedir um empréstimo de $100.000, provavelmente eles teriam apertado um botão secreto e alguns brutamontes teriam me agarrado e entregado à polícia, porque iriam pensar que eu era maluco. Eu não poderia levantar um empréstimo de $100.000 de fontes privadas, porque o que eu tinha a oferecer como garantia era intangível.
Então, elaborei um plano para obter esse dinheiro ou seu equivalente, e só levei 3 dias para ter a quantia em mãos. Antes de abordar o homem a quem pretendia dar o privilégio de me emprestar esses $100.000, sentei na frente da máquina de escrever e redigi o editorial que pretendia publicar na capa da revista, como se já tivesse o dinheiro. Encerrei o editorial dizendo que preciso de $100.000, pelo menos, para iniciar esta revista. De onde viria o dinheiro? Eu não sei, mas uma coisa eu sei: publicarei e distribuirei a Golden Magazine este ano. Isso foi muito definido. Levei o editorial a um gráfico muito rico, o Sr. George Willis de Chicago. Deixei que ele me convidasse para um almoço no Atlantic Club de Chicago. Permiti que gastasse $3,85 em um almoço que não comi e nem toquei. Enquanto isso, eu conversava e contava a ele sobre a revista. E quando pensei ter dito tudo o que ele precisava saber, peguei o editorial e entreguei a ele. Quando leu a conclusão sobre eu não saber de onde viria o dinheiro, ele disse: "Gosto de sua ideia, gosto de você. Gosto de você há muito tempo e acho que é capaz de fazer esse trabalho. Traga o original, eu imprimo a revista. Nós a colocaremos nas bancas e a venderemos. E quando for vendida, eu recuperarei o meu dinheiro primeiro. E se sobrar alguma coisa, pode ficar para você." E foi assim, senhoras e senhores, que a Gold Magazine foi lançada. Ela alcançou a circulação de mais de 500.000 exemplares nos primeiros 6 meses e apurou no primeiro ano um lucro líquido coberto todas as despesas de $3.150. Mais tarde, quando eu escrevia editoriais para a revista de Bernard McFadden, contei essa história e ele disse: "Will, conheço você há muito tempo e tenho um grande respeito por sua capacidade, mas tem alguma coisa errada nesses valores. Você não devia ser bom em matemática quando estava na escola, porque sei que para lançar uma revista nacional com alguma garantia que vai conseguir mantê-la, precisará ter pelo menos $1 milhão. E mesmo assim, as chances de não recuperar nada desse dinheiro são de 50%, mais ou menos." Bem, quase morri de susto quando descobri que tinha feito algo que era considerado impossível. Ainda bem que eu não sabia disso antes de começar. Muitas pessoas, senhoras e senhores, nunca se comprometem com o que gostaria de fazer por medo de não conseguir, ou esperam que todas as circunstâncias sejam perfeitas para começar. Você sabe que se esperar até todas as circunstâncias serem perfeitas para realizar algo que está planejando, talvez durante muitos anos nunca irá começar nada, porque as circunstâncias nunca serão perfeitas. Se quer muito fazer alguma coisa, reúna todas as informações possíveis, providencie todo o equipamento disponível e comece a fazer o que pode neste momento. Por mais estranho que pareça, é provável que, enquanto estiver usando as ferramentas que você tem em mãos, sejam elas quais forem, outras melhores, às vezes milagrosamente, sejam colocadas a seu serviço. Gostaria de saber se vocês, membros da minha audiência de rádio, não estariam interessados em ouvir qual é a minha definição de objetivo para os próximos 5 anos. Estão interessados? Vou contar, porque assim terão a oportunidade de me ver em ação. Vocês vão ouvir esse anúncio. Vão ver, passo a passo, como vou colocá-lo em prática. Vou trabalhar em período integral novamente, encerrando minha vida recente de lazer e retomando as palestras e os livros. Em primeiro lugar, pessoalmente, tenho todo o dinheiro de que preciso se não ganhar mais nada pelo resto da vida. Tenho o suficiente para nos manter de acordo com o nosso estilo de vida. Todos os rendimentos excedentes serão usados exclusivamente para promover a distribuição dessa filosofia no mundo todo. Quero que a filosofia seja publicada em cada um dos principais idiomas do mundo e estou tentando garantir que isso aconteça. Descobri algo sobre essa filosofia nessas minhas idas
as cidades como Paris, coisas que eu não sabia antes, e isso me deu uma nova esperança e uma nova coragem. Isso me deu uma nova perspectiva sobre definição de objetivo, a de que as pessoas na base da população, em pequenas cidades como esta, estão prontas e ávidas para que essa filosofia entre na vida delas. Porque, afinal, essa é uma filosofia de economia individual. Foi desenvolvida para ajudar o indivíduo a equilibrar seus negócios e suas finanças. É uma filosofia sólida, porque foi testada pelos cérebros mais aguçados do mundo. É uma filosofia que lida com finanças individuais e coisas materiais. Vivemos uma era de frustração, de medo, de ansiedade. Seria quase impossível encontrar uma plateia como essa sem tomar conhecimento de uma pessoa com algum tipo de problema pessoal que não soubesse como resolver no momento. Essa filosofia do sucesso visa solucionar problemas individuais. Mesmo sem perceber, cada um de vocês que ouve essas transmissões estará espalhando sol, alegria e coragem. Você terá mais confiança e dará mais confiança àqueles com quem entrar em contato. Você também terá um objetivo definido e, como ponto de partida, terá o objetivo de melhorar a si mesmo. Senhoras e senhores, nosso tempo acabou por hoje. Junte-se a mim na próxima transmissão para uma discussão mais aprofundada sobre esse princípio tão importante, a definição de objetivo.